E aí, pessoas desconstruídas, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, seja bem-vinda a esse canal, se é a sua primeira vez por aqui, tá bom? Não se esquece de se inscrever, não se esquece de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário. Aqui a gente fala de arquétipos, da importância de saber como os arquétipos funcionam e utilizar essa sabedoria, esse conhecimento para o nosso crescimento e desenvolvimento, tá bom? Gente, hoje eu vim responder uma pergunta aqui para vocês, que muitas pessoas me perguntam aqui no YouTube e também no Instagram, que é sobre as sombras. Então, a pergunta é: as sombras são negativas? No seu ponto de vista, ter sombras é algo ruim? É algo negativo? É algo do qual você deve correr, se esconder? Será que as sombras é para você correr dessas sombras? Então vamos lá, gente. Será que as sombras são negativas ou não? E a resposta é não, gente, as sombras não são algo ruim, as sombras não é algo negativo, tá? Inclusive, as sombras, elas existem para promover o nosso crescimento e desenvolvimento, tá bom? Então, aquela pessoa que reconhece e aceita a sua sombra, ela é uma pessoa muito mais propensa a crescer e a se desenvolver. Por quê? Porque parte do nosso crescimento passa pela aceitação. Quando eu não aceito quem eu sou, dificilmente eu vou conseguir crescer, dificilmente eu vou conseguir evoluir, porque toda vez que algo ruim acontece na minha vida, eu sempre vou achar que o fato daquilo estar acontecendo na minha vida é responsabilidade de outra pessoa, não é minha, porque eu não possuo aquela sombra, vocês entendem? Então as sombras, gente, elas possuem aí essa potencialidade incríveis. E as sombras, elas existem para ser vista e utilizada em nosso favor, entende? É muito importante que a gente identifique, aceite e utilize as nossas sombras no favor do nosso crescimento e no nosso desenvolvimento, tá? E aí, vamos entender, sombras e arquétipos. É uma combinação que muitas pessoas, às vezes, até querem um arquétipo que possui muita sombra, mas às vezes por conta do lado luz, né, a gente vamos entender que arquétipos são energias autônomas, são energias vivas e assim como nós, eles possuem o lado sombra e o lado luz, certo? Acho que aqui as pessoas já sabem que é assim que as coisas funcionam. Então eles possuem ali a luz e a sombra e isso é da nossa natureza, tanto dos arquétipos como da nossa natureza, né, ter o lado luz e o lado sombra. Então, quando você se conecta com o arquétipo, você passa a pensar, sentir e agir como eles. Logo, se você se identifica com as sombras do arquétipo, com o lado luz ou com o lado sombra, agindo por meio de você, do mesmo jeito que o arquétipo ele pode te ajudar, ele pode também te atrapalhar, tá? Por conta do quê? Por conta da sombra. Se você não sabe lidar com a sombra do arquétipo, em vez de você obter ali atitudes, ações em seu favor, isso vai acabar atrapalhando o seu crescimento, ou seja, vai acabar atrapalhando a sua chegada ao objetivo que você teve quando você decidiu utilizar esse arquétipo, tá bom? Eu vou virar aqui rapidinho para vocês, tá? Porque temos aqui uma colinha e aqui o resto da explicação está do outro lado, tá, gente? Então, os arquétipos, eles servem ali para te ajudar a crescer e a desenvolver. Tanto as suas sombras pessoais como as sombras dos arquétipos também têm esse objetivo de fazer com que você cresça e se desenvolva. Se você corre e foge das sombras dos arquétipos, como que você vai crescer? Como que você vai evoluir naquele aspecto da sua vida? Por exemplo, se você se reconhece como uma pessoa irritadiça, você pode, por exemplo, começar a meditar, porque isso vai te ajudar a trazer um controle maior sobre si mesma. E se você tiver um controle maior sobre você, você vai controlar melhor os seus estados emocionais. Então, é importante aceitar as sombras e integrar as sombras, tanto suas quanto a dos arquétipos, tá? Porque muitas pessoas chegam a pegar a sombra e separa a sombra delas. Então, quando eu separo, claro que eu não vou crescer e me desenvolver se eu tomar essa atitude, tá bom? O importante é integrar, aceitar, integrar, por quê? Porque as sombras vai me ajudar a crescer e a desenvolver, tá bom, gente? Então, assim como o arquétipo te ajuda a crescer, te ajuda a se desenvolver, você também
também se expande junto com o arquétipo, você também ajuda o arquétipo nesse ponto, porque o arquétipo é um bloco de energia, de experiência, de experimentação. Quando você passa pela sombra de um arquétipo e você transmuta aquela sombra, aquele arquétipo se expande através de você, se expande através da sua experiência arquetípica, tá bom? Então não é para você sair aí trocando de arquétipo quando você se deparar com a sombra, né? É muito comum aqui mesmo no canal, eu já vi relatos, algumas pessoas já comentaram, que quando se depararam com a sombra dos arquétipos, o que elas fizeram? Trocaram, correram, tiveram ali como primeira atitude trocar o arquétipo para não se desenvolver, para não crescer ali com a sombra dela, da pessoa e do arquétipo, tá? Então, quando você escolhe trocar o arquétipo, o que na prática você vai estar fazendo? Você vai estar procurando ali tapar o buraco, tá bom? Você vai tapar o buraco dessa sombra com outro arquétipo. E isso, gente, não funciona a longo prazo, tá? Não funciona a longo prazo. Por quê? Porque se você não olhar essa sombra, se você não resolver essa sombra, se você tiver ali como primeira atitude fugir ao invés de resolver a sombra, ela, além de você não viver o potencial que essa sombra tem para te oferecer, você também não vai ter bons resultados em longo prazo, tá bom? Você não vai se desenvolver a longo prazo e essa sombra vai se apresentar para você de novo em um futuro, né? Você pode até fugir naquele momento, mas quando você estiver vivendo uma outra experiência, essa sombra ela vai voltar para você, para que você tenha a oportunidade primeiro de aceitar e integrar a sombra e depois buscar utilizar essa sombra em seu favor, tá? Desenvolver ali vários potenciais que você pode ter na sua sombra, tá bom? Então isso é muito importante, tá? E aí surge mais uma pergunta: como se resolve a própria sombra? Como que eu faço isso? Além das dicas que eu já dei aqui para vocês, que seria, em primeiro lugar, aceitar, crescer e se desenvolver através das sombras, a gente vai ver aqui, gente, que a sombra, ela é resolvida quando você olha para ela, quando você reconhece que ela existe e aceita. É muito importante reconhecer que você pode ser uma pessoa raivosa, que você é uma pessoa irritadiça, entendeu? Então, quando você olha para a sombra, aceita e reconhece, você já está ali meio caminho andado de resolver o seu problema de uma vez por toda com as suas sombras pessoais e com as suas sombras com os arquétipos, tá? Então, uma coisa bem importante aqui que eu quero destacar com vocês, gente, esse vídeo aqui, ó, ele é praticamente o quê? Uma aula para vocês, né? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso de uma forma tão clara a respeito dos arquétipos aqui no YouTube. Olha que eu já segui e sigo ainda vários canais de arquétipo, eu nunca vi as pessoas falando, deixando claro como que se resolve a sombra da forma como eu tô colocando aqui para vocês, de uma forma prática, de uma forma totalmente que vocês possam realmente entender como fazer, tá bom? Então a sua sombra, gente, quando você reconhece que você tem a sua sombra e você aceita, por exemplo, você tem ali a sombra se você se reconhece a sombra que você é uma pessoa propensa ao roubo. Ah, eu sou propensa a roubar. Eu acho que eu tenho essa tendência. Quando eu olho para o meu caráter, vez por outra, às vezes eu quero pegar coisas em lojas, ou às vezes eu até mesmo peguei coisas em loja quando era criança, roubei um salgadinho, não sei. Muita gente acaba vivendo esse tipo de experiência. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho essa sombra em mim, esse desejo em mim de roubar. Isso significa que eu vou roubar? Não, gente. Isso significa que você vai aceitar essa sombra, você não vai julgar essa sombra, ou seja, você não vai ficar se julgando, mas você vai passar ali por um processo de escolha. Você vai escolher se você vai viver ou não essa sua sombra. Porque toda sombra, ela passa por um processo de escolha.
E quando eu falo aqui de arquétipo, de crescer e desenvolver, é justamente esse processo, gente, que os arquétipos nos convidam a fazer. Que a gente possa se desenvolver e, a partir do momento que a gente se desenvolve, a gente possa fazer escolhas. Cada vez possa fazer escolhas em nosso favor. Que a gente não seja mais vítima dessa parte nossa chamada sombra, que independente de sabermos que ela existe ou não, ela cria a nossa realidade. Vocês entendem? A importância de vocês entender de uma vez por todas que as sombras, elas criam tanto quanto o seu lado luz. E uma vez que você reconhece a existência dela e aceita e não julga, é dessa forma que você resolve os seus problemas de uma vez por todas com as sombras, tá? Você aceita a sua sombra e você não julga, ou seja, você não produz culpa. Você não fica se culpando por ser daquele jeito. Muito pelo contrário, o que você faz? Você não vai se punir, porque você tem aquela tendência a, sei lá, ser uma mulher que trai, aquela tendência a ser uma pessoa infiel, sabe? Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer uma escolha, a escolha de não viver aquela sombra. O fato de você ter uma sombra não significa que a sua sombra te obriga a viver ela. Vocês estão entendendo? A sua sombra que você tem não obriga você a viver ela, não obriga você a praticar esse teu lado sombra. Assim como tem a sombra dos arquétipos. Muitos arquétipos, eles promovem irritação, eles têm muito lado luz, mas também tem o lado sombra. O fato de eu ativar o arquétipo da Cleópatra, por exemplo, e me tornar uma pessoa mais autoritária, não significa que automaticamente eu terei que ser mais autoritária, muito pelo contrário. Eu aceito que aquele comportamento é uma sombra do arquétipo que encontrou afinidade com a minha sombra pessoal, eu aceito, eu não julgo, eu não faço ali nenhum tipo de julgamento sobre aquilo e eu escolho não viver aquilo. Embora eu reconheça que aquela sombra está em mim, eu passo por um processo de escolha. Toda sombra, grave bem isso aí em você, gente, toda sombra passa por uma escolha. Toda vez que eu olho para minha vida, identifico uma preguiça exagerada, identifico um vitimismo exagerado, identifico um desvalor em mim exagerado, eu passo ali por a escolha. Eu posso escolher se eu vou viver aquilo ou não. Eu posso escolher dizer sim ou dizer não para aquilo. Então, as suas sombras passam por um processo de escolha. Quando você ativar o arquétipo da sereia, que tem vídeo aqui no canal, por exemplo, que fala que você pode ficar muito sedutora, que você pode ali querer seduzir e depois descartar. Isso poderia ser o quê? Uma sombra sua. Mas você vai escolher dizer não ou sim para aquela escolha. Ou seja, eu decido se eu vou viver ou não essa minha sombra, tá bom? Como que você resolve a sombra? Se você ficou aqui comigo até agora, você reconhece, você aceita e você não julga, e a partir desse lugar você faz a escolha de viver ou não essa sombra, tá bom? Gente, isso que eu passei aqui para vocês foi apenas um método que você encontra ali no Manual Prático dos Arquétipos de como fazer para resolver as sombras, tá bom? Se você deseja se aprofundar, saber um pouco mais, ter mais técnicas de como fazer para resolver as suas sombras, eu recomendo que você adquira o Manual Prático dos Arquétipos, porque ele vai te ajudar de uma vez por toda a ir resolver os seus problemas que você tiver com as sombras, tá bom? Por hoje foi isso, meus amores. O vídeo de hoje ficou um pouco longo, quase 14 minutos, mas o assunto foi extenso e eu acredito que eu procurei aqui fazer de uma forma mais explicativa possível para que vocês possam andar bem com as sombras de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.